Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao mini curso de Planejamento no Marketing Digital. Eu sou o Anderson Brito, estarei com vocês conduzindo este momento de mini curso. Então, desde já quero destacar que sou muito grato por estar com vocês neste momento, por ter essa oportunidade e podermos falar sobre planejamento, né? Falar sobre marketing digital neste momento tão conturbado em que vivemos, né, que é uma pandemia, mas podemos aproveitar esse momento, ainda que em remoto, ainda que à distância, para adquirir conhecimento. Então, sejam muito bem-vindos a esse espaço, sintam-se em casa, em sala de aula, e que possamos aproveitar o máximo possível. De antemão, quero me apresentar um pouco, para aqueles que ainda não me conhecem. Sou especialista em psicopedagogia institucional, faço MBA em Brand e faço Master em Marketing, Estratégia e Inovação Digital. Atualmente, eu atuo também como pesquisador do Reality Pesquisa nas linhas de marketing, comportamento do consumidor e conteúdo digital. Como o Pino até destacou na breve apresentação, o Reality Pesquisa faz parte do Reality Lab, que é um enorme projeto que embarca tanto estratégias de marketing, produção de conteúdo, quanto pesquisa científica. Estamos dentro desse meio de produção, de forma geral, e tem sido um projeto muito proveitoso. De antemão, né, a gente fala sobre marketing, planejamento de marketing digital, etc. Mas eu acredito que ainda assim é necessário entendermos um pouco daquilo que é como teoria, daquilo que é como fundamento. E diante disso, eu trago aqui alguns conceitos que eu acho bem essenciais para entendermos sobre o que é marketing, o que é simplesmente marketing. O marketing é um dos temas mais atuais debatidos na nossa sociedade, principalmente nesse momento de pandemia. Mas será que temos sabido mesmo o que é marketing? Nesse primeiro conceito, um conceito muito estruturado, né, de marketing que veio de Kotler, né, que foi dito em 2006, mas também se vê muito atual, diz o seguinte: o marketing é o processo social por meio da qual pessoas e grupo de pessoas obtêm aquilo que necessitam e que desejam com a criação, a oferta e a livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. Então, Kotler aqui, ele diz que o marketing é meio que uma moeda de troca, né? Onde existe ali a negociação. É o meio do caminho, né? O que faz a ligação, né? Entre o produto e o consumidor. Então, acredito que esse conceito é muito atual, né? Por ser também um processo social. A gente trata do ambiente digital hoje, mas quando falamos de marketing, não vamos falar apenas de produtos, mas também de serviços, vamos falar também de conteúdo. Então, o marketing hoje em dia já engloba muito mais do que antes era visto apenas como uma necessidade básica. No segundo conceito, que é da Sociedade Americana, Associação Americana de Marketing, diz o seguinte: marketing é um processo de planejamento e execução, desde a concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, mercadorias e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais. Então, uma coisa que eu gosto de dar ênfase aqui nesse segundo conceito é que ele também destaca, de forma ainda mais direta, que o marketing tem um objetivo de troca, né? Mas ele também já destaca que o marketing em si é o processo de planejamento. Então, muitas vezes, quando falamos de planejamento, se já estamos falando de marketing, ou então, quando falamos de marketing, já estamos falando de planejamento. E quando ele destaca que o marketing é uma moeda de troca, que pode ser utilizado como troca, ele também destaca que é para uma satisfação de objetivos, sejam individuais, para você enquanto pessoa, para você enquanto consumidor, ou então para a organização, o CNPJ, o MEI, aquela pessoa que investe. Então, o marketing precisa sempre ser visto por esses dois pontos de vista. Precisamos entender que no marketing sempre existirá esses dois parâmetros. No terceiro conceito, diz o seguinte: marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos da organização ou indivíduo
considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que estas relações causam no bem-estar da sociedade. Então, o que eu já destaco aqui nesse conceito, que eu também trago como muito importante, é que o marketing vai fazer o estudo, né, vai considerar sempre o meio ambiente, né, aquele meio na qual está inserido o indivíduo ou a organização. Então, uma coisa que muita gente, muitas pessoas que trabalham com a pesquisa de marketing ou com planejamento, é que esquecem de fato que precisa estudar esse meio ambiente. Precisamos entender o que tem acontecido ao nosso redor, quais os comportamentos, para que de fato possamos planejar uma coisa que possa ter um objetivo e ter um resultado satisfatório. Então, quando ele fala desse impacto que estas relações causam no bem-estar da sociedade, é justamente isso. O marketing atual, ele visa muito a satisfação do consumidor em primeiro plano. Então, quando pensamos nisso, nesse conceito das relações que causam bem-estar na sociedade, estamos também considerando o consumidor como um indivíduo, né, único, ou também como um sujeito coletivo. Então, isso é muito importante para que a gente possa entender o que de fato é marketing. Agora vamos um pouco mais a fundo, né? Entender o que é o planejamento de marketing digital. Eu trouxe esse conceito aqui, que é da Rock Content, que para mim é uma das fontes, né, que eu bebo bastante e que acredito ser bem rica quando se trata de marketing digital, que fala sobre o planejamento das ações de marketing que a empresa executará no ambiente online. Né? Esse planejamento são as ações e trata também de uma etapa de construção da estratégia em que busca determinar os objetivos a serem alcançados pela campanha ou então pela empresa de forma geral. Né? Muitas vezes tratamos o planejamento como um planejamento de campanha apenas, mas também podemos fazer um planejamento mais amplo para a empresa de forma geral. E isso vamos ver um pouco mais à frente sobre alguns objetivos que estarei destacando. Né? Mas o planejamento no marketing digital pode envolver a divulgação de uma marca, de um produto, um serviço, de diversos aspectos, diversos produtos que a gente possa imaginar, né? Isso a gente vê na nossa própria realidade, né? Quantos negócios crescem diariamente, né? Quantos negócios são criados diariamente, quantos serviços são disponibilizados para o público, né, todos os dias. Encontramos cada vez mais necessidades, principalmente para o consumidor, né? E o planejamento de marketing, quando o objetivo, ele vem justamente para isso, né? Para sanar essas dúvidas, né? Aquilo que o consumidor necessita, né? Em resumo, é aquilo que servirá de norte para as ações estratégicas da empresa no ambiente digital. Então, o planejamento ele tem o objetivo, né, nortear a empresa sobre tudo aquilo que vai acontecer no ambiente digital e na qual ela está envolvida. Aqui eu queria já ser um pouco mais abrangente, né, e trazer uma discussão que eu acredito ser bem pertinente, sobre algo que é real, né, sobre uma realidade. Eu poderia ter deixado esse slide, essa temática, lá para o final, né, do mini curso, mas eu preferi trazer aqui para que justamente você já possa refletir um pouco acerca do tema e no decorrer desse mini curso você já ir pensando um pouco como se descrever nisso, né, sobre esses novos mercados e novos consumidores. Uma coisa que eu também não trago diretamente aqui nesse mini curso são sobre ferramentas, sobre aplicativos, sobre coisas que você pode diretamente usar. Porque o que eu quero aqui é que você desperte seu olhar criativo e veja as N possibilidades que o seu negócio, que você pode ter na realização de um planejamento digital. Porque o que é que acontece atualmente? Quando tratamos de cursos de planejamento de marketing digital, já se vem com ferramentas exatas de utilizar, métodos exatos para que você utilize, e pouco se dá a liberdade da pessoa que vai planejar de pensar algo novo. E precisamos entender cada vez mais que isso é necessário, pois cada um vive uma realidade, cada um vive uma necessidade. Então, por exemplo, quando pegamos um curso que é feito aqui na Paraíba, que trazemos exemplos propriamente daqui da Paraíba, essa já não vai ser uma realidade para a pessoa que está lá em São Paulo. Então, quando eu não quero trazer ferramentas, descrever exemplos tão pontuais assim, é justamente para que essa pessoa que está aqui hoje na Paraíba possa entender, né, fundamentos, mas que aquela pessoa que está lá em São Paulo também possa ter
esse ponto norteador e não ficar perdido dentro do conteúdo. Então, quando eu trago aqui nesse slide novos mercados versus novos consumidores, eu quero refletir um pouco sobre esse mundo novo, né? De fato, vivemos algo novo. E isso não é apenas por causa da pandemia, né? Mas já há cerca de pelo menos 10 anos, se formos olhar tudo que evoluiu aos últimos 10 anos, temos vivido novos mercados, temos novos consumidores, temos novos comportamentos. Como cito desde o início, o mercado tem sido cada vez mais otimizado, né? O tempo é uma moeda de troca também, não é uma moeda que está em jogo. Então, quando tratamos de novos mercados, conseguimos entender que esses novos mercados inserem coisas que captam cada vez menos tempo do consumidor e está totalmente ligado aos novos consumidores. Porque o novo consumidor de hoje não é aquela pessoa que tem um tempo excessivo para estar pesquisando milhares de coisas na internet, ou então para estar fazendo uma pesquisa lá nas lojas físicas o dia inteiro. Mas é uma pessoa que quer coisas objetivas, que quer um produto que possa suprir suas necessidades, mas que também seja algo rápido. Então, ele quer um atendimento rápido, ele quer um produto que possa suprir a necessidade dele, e tudo isso com muita agilidade. Então, uma coisa que eu resumo muito esse novo mercado, esses novos consumidores, é justamente a agilidade. Né? E como o Pinon acabou de destacar, um consumidor co-criador, né? O consumidor, hoje em dia, ele também faz parte da criação daquilo que as empresas, os negócios criam, né? Não podemos deixar isso de lado, né? Que são os consumidores participativos, né? Cada vez mais os consumidores participam dos negócios e fazem os negócios acontecerem. E isso é muito importante também ser destacado, porque quando vamos analisar a pesquisa, né, o planejamento em si, vamos entender que tudo tem uma finalidade e essa finalidade deve estar ligada diretamente às necessidades do consumidor, porque a empresa trabalha para um determinado consumidor. Né? Isso conseguimos entender com clareza.